Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 2, datada do dia 9 de julho de 2023, e o título nos diz: O problema dos falsos mestres. Vamos progredir em nossa análise das cartas pastorais e neste primeiro bloco da revista, estamos focando na primeira carta de Paulo enviada a Timóteo. Tivemos uma lição introdutória e agora focaremos no propósito da carta e na razão pela qual Paulo envia o seu jovem cooperador à cidade de Éfeso. O texto principal nos diz: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3. Esta mesma passagem pode ser lida na tradução NVI da seguinte maneira: Partindo eu para a Macedônia, Paulo estava em viagem, e provavelmente aqui há uma quarta viagem missionária. Ela não está registrada nos eventos históricos narrados por Lucas no livro de Atos. Nós podemos inferir esta quarta viagem missionária a partir dos escritos das cartas pastorais. Paulo estava em viagem, percebeu a necessidade da igreja de Éfeso e viu a possibilidade de enviar Timóteo para lá, e assim ele o fez. Deixou Timóteo em Éfeso. Ele diz aqui nesse versículo: roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. E agora ele vai falar da finalidade, do objetivo, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo sabia do perigo das falsas doutrinas e dos falsos mestres. A igreja de Éfeso estava sendo atacada de forma externa e de forma interna. E Paulo precisava de alguém de sua confiança, de alguém que fosse bom de Bíblia, para poder combater os falsos mestres. Não só bom de Bíblia, mas tivesse testemunho de cristão diante dos de fora e diante dos de dentro. E aí, uma coisa casou com a outra. Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso. Esse texto áureo, ou o texto principal, eu o dividi em 3 partes dentro do nosso pequeno fluxograma. Acompanhe comigo em tela. O texto está dividido em apenas 3 sentenças. Aí é uma divisão pessoal, uma divisão nossa, e elas ficaram assim. A primeira sentença: Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, ou permanecesse em Éfeso. Timóteo, o desafio agora é ficar, é permanecer, é completar a missão. Eu dei um nome a essa primeira sentença, e o nome é: Paulo exorta Timóteo a fim de que ele não desanime e nem fuja de sua responsabilidade. Tinha muito problema em Éfeso e a tendência de Timóteo, provavelmente, diante desses obstáculos, seria desanimar, seria enfraquecer, perder as suas convicções e tentar ali sair de Éfeso. Mas Paulo diz: não. Fique aí, permaneça aí, Deus vai te usar em Éfeso, rapaz. Aí nós temos a segunda sentença, ela ficou bem curtinha: para advertires. Timóteo, você tem que advertir, te coloquei aí para isso. Paulo exorta Timóteo a fim de que ele cumpra a sua missão. E nós temos aí o público-alvo da advertência, os falsos mestres. O texto diz: há alguns que não ensinem outra doutrina. Eram os portadores do evangelho falso. Paulo está exortando Timóteo a fim de que ele seja firme no combate aos falsos mestres. Paulo, ele tinha esse tratamento incisivo. Ele era muito firme quando o assunto era falsa doutrina e falso mestre. Escrevendo aos Gálatas, ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: se vier um anjo do céu e anunciar outra palavra além desta que já tenho falado aqui a vocês, seja maldição. E tem mais. Se eu vier aqui, se eu, Paulo, vier aqui depois de algum tempo e falar a vocês algo além, modificando, mudando ou adicionando esta palavra que eu já tenho pregado aqui a vocês, também considerem maldição. Então ele era muito incisivo, ele era muito firme. E ele estava orientando Timóteo a não compactuar, a não ser conivente com os falsos mestres que estavam em Éfeso. Comentando essa passagem em específico, o Charles Swindoll, ele faz uma breve ilustração, né? E ele é muito habilidoso na escrita. Ele diz aqui, eu extraí isso aqui de seu livro: os comandantes experientes conhecem os perigos do desencorajamento.
Ele pode derrubar um soldado, que do contrário seria bom, e logo se propagar como uma doença. O desânimo se propaga, derruba o soldado bom e se propaga como uma doença, podendo afetar todos ao redor dele. Um comandante militar pode ter armas melhores e em número superior, vasta inteligência e um plano infalível. Mas, se suas tropas perdem o ânimo, então ele também pode começar a cavar as sepulturas. O inimigo já ganhou. O que é que o Swindoll aqui está trazendo com esse exemplo aqui militar? Ele está mostrando que não adianta ter boas armas, ter um plano bem elaborado, se a tropa está desanimada. Parece, né, que Paulo estava percebendo os primeiros sinais de cansaço de Timóteo. Parece que ele sentiu que Timóteo estava desanimando. Timóteo estava lá pregando, Timóteo estava lá ensinando, Timóteo estava exortando os irmãos, estava visitando os irmãos, mas também tinha os falsos mestres, por outro lado, fazendo oposição a Timóteo. E nada cansa mais um pastor, nada cansa mais um pastor do que a falta de respeito de sua congregação para com ele. Quando o pastor está bem unido com sua congregação, né, os membros do pastor e o pastor está bem unido, o pastor é capaz de enfrentar quase tudo. Agora, quando a congregação, quando os irmãos não estão unidos com o pastor, pelo contrário, não o consideram, é muito fácil o pastor desanimar. Tinha gente lá dizendo, não, Timóteo é jovem, né? Timóteo não dá certo não, ainda é um menino. É um menino, Timóteo é um menino, não dá certo. E os falsos mestres ali, né, fazendo as suas costuras, bons de lábia, inflamando o povo cada vez mais. Aí Paulo percebeu, rapaz, o menino está desanimando. Vou escrever, vou mandar esta carta para ele, para reanimar o seu espírito que estava meio baqueado e reafirmar sua autoridade para liderar e ensinar a igreja de Éfeso. É por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Esse menino aí é meu filho na fé. Eu plantei a igreja em Éfeso e agora estou enviando alguém da minha mais alta confiança. Meu filho na fé. Paulo está animando Timóteo e está reafirmando a autoridade dele diante da congregação. A primeira carta a Timóteo era uma carta pessoal, Timóteo devia lê-la, mas também era uma carta congregacional. Timóteo deveria ler esta carta perante toda a igreja. O resumo da lição nos diz: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Ora, isso aqui é um dos jargões do cristianismo. A Bíblia é o manual do fabricante. Você quer saber como o universo funciona, qual o destino do universo, como é que o homem funciona, qual o propósito do homem, de onde foi que o homem veio, por que é que o homem está aqui, como é que o homem deve viver, para onde é que o homem vai? Está aqui. Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante. E o resumo da lição diz que ela é a nossa única regra de fé e prática. Aí eu posso fazer algumas afirmações. O povo de Deus, a igreja, ela não é guiada por profecia, mas pela palavra. Mas irmão Murilo, nós somos pentecostais, nós cremos em profecia. Sim, irmãos, nós cremos em profecia. Mas a palavra revelada é maior do que o dom de profecia. E a palavra, ela é a juíza, ela é a avaliadora de toda profecia. Quando alguém profetiza, não pode contrariar o que está escrito. Não pode contrariar o que já está posto aqui. Não pode adicionar o que já está posto aqui. A profecia tem que ser julgada pela palavra e pelo tempo. Então a gente não é guiado por profecia, a gente é guiado pela Bíblia. Em segundo lugar, o povo de Deus não é guiado por impressões, por sentimentos e por pensamentos que provêm do coração. Em termos de prática e de fé, nós devemos tomar muito cuidado com o famoso eu acho. Olha, eu acho que Deus, eu acho, ou eu acredito assim,
que vai ser desse jeito, que é para ser assim, eu acredito, ou alguns dizem, eu penso, nada disso. Nada de eu acho, nada de eu penso, nada de eu acredito. O que deve nortear a conduta e as práticas da igreja é o que a Bíblia diz. O que é que está escrito. Entendeu? O povo de Deus também não é guiado por opinião da mídia, dos artistas, da moda e dos políticos. Ela é guiada pela palavra. A gente tem que tomar muito cuidado com declarações de paz e amor ou com declarações de guerra que estão aparecendo aí na mídia, ditas por parte de políticos, e a igreja vai se envolvendo nesse aspecto político e vai se esquecendo da palavra. Lembrando aqui que eu não estou falando de A, não estou falando de B. Eu estou mostrando que a igreja não segue uma cartilha política, seja de esquerda ou seja de direita. A igreja segue a palavra. Porque político de esquerda se corrompe, ou se não se corrompe, e político de direita também se corrompe. Então a igreja fica com a palavra, como um certo... Tem um vídeo que viralizou aí na internet, né? De alguém dizendo, perguntou, fulano ou fulano? Aí o rapaz, né, disse, é Deus. O sistema quebra, as pessoas se corrompem, mas Deus permanece o mesmo. É Deus, irmãos, é Deus. A igreja é guiada pela palavra. Aparece artista na mídia aí, tentando induzir a certas práticas, tentando moldar a nossa forma de falar, nossa forma de vestir. Você vê que tem gente que fala, muito jovem na igreja, é porque tipo, né? É porque como, né? É porque é assim, né? Tipo assim, um tal de tipo. Isso é influência. É a mídia, é os artistas, é os influencers digitais tentando ditar a forma que deve ser a cor do teu cabelo, tentando ditar a forma como deve ser a tua aparência, cheio de tatuagem, de pinça, de não sei o quê, tentando ditar a forma como você deve se vestir, apertadinho, sensual, a forma como você deve falar. A igreja não é guiada por isso, não. A igreja é guiada pela palavra. É a palavra quem guia a igreja. O povo de Deus não é guiado pelas últimas novidades ou pelas filosofias e sensações do momento, mas pela palavra. É a nossa regra de fé e prática. Está em moda aí agora o agnosticismo. Você vê aí que tem alguns filósofos, não é? Que falam muito bonito, o carequinha, você sabe quem estou falando, não é? O barbudinho, o gordinho e outros aí, que agora estão em moda, estão dando palestras motivacionais, estão falando bonito, polido, né? E tem gente começando a aderir a essa questão aí, essa onda do sou agnóstico, ou isso, e entrando aí nesse modelo filosófico, nessas últimas novidades aí do momento. Não. Igreja é guiada pela palavra. É a palavra quem guia a igreja. A doutrina aí fora, as ciências aí fora, as filosofias aí fora mudam, né? Mas a palavra permanece. E nós somos guiados pela palavra. Primeiro ponto da lição. Cuidando da doutrina. É o ponto que nós iremos expor. E o primeiro subponto diz: o que é doutrina? Meus irmãos, nós vamos aqui definir o que é doutrina à luz de dois grandes dicionaristas bíblicos. Se você quiser baixar este subsídio, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, você vai ser direcionado à página da ferramenta EBD, a ferramenta gratuita, e você vai fazer o download desse subsídio, que é o subsídio grátis. Se você quiser o subsídio completo, os materiais complementares e todos os demais recursos da ferramenta EBD, se torne um assinante. Clicando no link azul aí embaixo, você vai saber onde encontrar todos esses recursos, tá bom? Dentro da plataforma de assinantes, a gente tem material complementar, são textos complementares ao subsídio, ao assunto da lição. Você vai ter, tem muito recurso aí, tem curso, tem material de marketing e divulgação, tem slide profissional, tem tanta coisa aí que tu vai ver que vai encontrar tudo que tu precisa da escola dominical em só lugar, amém? Vamos lá. Segundo o John Davis, a palavra doutrina significa conjunto de ensinos. Ela pode se referir tanto à sã doutrina como à falsa doutrina. Lembre-se, vamos definir o que é doutrina, né? Timóteo, ele deveria
advertir as pessoas que estavam ensinando outras doutrinas. E a gente entende aí que a palavra doutrina é esse conjunto de ensino. Era gente que estava com ensino diferente, ensino estranho, alheio àquilo que Paulo já tinha pregado lá na cidade de Éfeso. E a gente percebe aqui, nessa definição do John Davis, que a palavra doutrina é ensino e pode se referir tanto ao bom ensino como ao ensino heterodoxo, o ensino errado. E ele diz aqui, as palavras dele aqui, o termo doutrina trata-se de um conjunto de ensinos ou um ensino específico. O termo é derivação de um verbo latino docere, que significa ensinar. Apesar de se referir aos ensinos de Cristo e outros ensinos religiosos, o termo pode ser usado para definir qualquer tipo de ensino fora dos parâmetros religiosos. Jesus falou contra os fariseus que ensinavam doutrinas que eram preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versículo 9. As pessoas ficavam maravilhadas com a doutrina de Jesus, Mateus 7, 28. Jesus condenou a doutrina dos fariseus, Mateus 16, 12. Paulo exortou os crentes contra os ventos de doutrinas, Efésios capítulo 4, versículo 14. E escreveu a Timóteo pedindo que tivesse cuidado com a sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. Sendo bem mais específico e mais profundo em sua definição, o Justo Gonzalez, em seu breve dicionário de teologia, escreveu que doutrina literalmente significa ensinamento. O termo doutrina, tem diversos níveis de significado, preste atenção, segundo o seu contexto. O nível inferior simplesmente pode se referir à opinião ou ensinamento de alguma pessoa sobre um tema qualquer, e tal caso é sinônimo de opinião. Por exemplo, quando se fala da doutrina platônica da imortalidade da alma, a opinião de Platão com respeito à imortalidade da alma. Outras vezes, esse termo doutrina, ele pode ser usado para se referir a um discurso teológico, como quando se fala, por exemplo, da doutrina da salvação, referindo-se à soteriologia, ou a doutrina da igreja, para referir-se à eclesiologia. Em um nível mais estrito, a doutrina refere-se àqueles ensinamentos que consciente e consideravelmente caracterizam um grupo qualquer dentro da igreja. Por exemplo, quando falamos da doutrina reformada da predestinação ou da doutrina wesleyana da santificação, arminianos e calvinistas, são sistemas de doutrinas que caracterizam pessoas dentro da igreja. Por último, no sentido estrito, uma doutrina é um ensinamento de tal autoridade que rechaçá-la... Eu vou reler aqui. Que talvez é o sentido aqui que Paulo orienta Timóteo a defender. Defende a doutrina, prega essa doutrina. Presta atenção. Por último, no sentido estrito, uma doutrina é um ensinamento de tal autoridade que rechaçá-la, que combatê-la, que negá-la, implica ultrapassar os limites da ortodoxia. A ortodoxia é aquilo que é reto, aquilo que é sadio. A sã doutrina é ortodoxa, ela é reta, ela não tem curva. Entendeu? Então, Paulo está mostrando aqui que no sentido, ou melhor, o Justo Gonzalez está mostrando aqui que no sentido estrito da palavra doutrina, ela se refere ao conjunto de ensinamentos deixados pelos apóstolos de Jesus. Alguém vai até dizer que doutrina é sinônimo de dogma. Os dogmas da igreja, os credos da igreja. Qual é a diferença entre doutrina e dogma? A doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Dogma é a declaração do homem acerca da verdade quando apresentada em um credo. Você vê aqui a doutrina da salvação. Aí alguém vai criar um dogma. Cremos na salvação somente mediante a fé em Jesus Cristo. Ele criou um dogma, ele fez uma declaração da doutrina da salvação. Entendeu? Então, meus irmãos, para a gente fechar esse primeiro subponto aqui, com chave de ouro, eu queria me expressar aqui em alguns pontos sobre o valor da sã doutrina. Qual é o valor da sã doutrina, da boa doutrina, desse conjunto de ensinamentos conforme os apóstolos receberam de Jesus?
Vamos lá. Em primeiro lugar, o conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. A doutrina errada não, a doutrina errada desconfigura. A doutrina certa desenvolve o caráter cristão, aperfeiçoa o crente. As crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. O Meyer Spillman, ele escrevendo em sua teologia, mini teologia, né? Essa daqui, deixa eu pegar ela aqui. Ele escrevendo este livro aqui, Conhecendo, deixa eu ver se a câmera focou. Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Ele escreveu, ele tem uma citação aqui interessante. Ele disse o seguinte: certo pregador francês unitariano fez a seguinte declaração: a pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta. Será? A pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta, ou seja, mais do que a doutrina. Aí, alguém ponderou sobre isso, pensou bastante e respondeu. A essa declaração, outro pregador francês respondeu: a cura também é mais importante que o remédio, mas sem o remédio não haveria cura. Sem dúvidas, é mais importante viver a vida cristã do que apenas conhecer as doutrinas cristãs. Porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. Olha a importância do conhecimento doutrinário, a importância da doutrina dentro da igreja. Você precisa conhecer a doutrina certa para viver de forma certa. Porque se você conhecer a doutrina errada, você vai viver de forma errada. Se você não conhecer doutrina nenhuma, você vai viver também de forma errada. Em segundo lugar, o conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Disse com razão, o Meyer Spillman também escreve isso, disse com razão que as estrelas surgiram antes da astronomia e que as flores existiram antes da botânica. Botânica é doutrina, astronomia é uma espécie de doutrina de ensinamento, né? E que a vida existia antes da biologia e que Deus existia antes da doutrina ou da teologia. Isso é verdade. Mas os homens, em sua ignorância, conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas. E o resultado foi a pseudociência da astrologia. Astrologia não é astronomia. Os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo-lhes virtudes que não possuem, e o resultado foi a feitiçaria. O homem, na sua cegueira, formou conceitos errôneos acerca de Deus, e o resultado foi o paganismo com suas superstições e corrupção. Porém, surgiu a astronomia com seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes, e dessa maneira expôs os erros da astrologia. Surgiu a botânica com a verdade sobre a vida vegetal e dessa maneira foram banidos os erros da feitiçaria. Da mesma maneira, as doutrinas bíblicas expurgam as falsas ideias acerca de Deus e de seus ensinos. Olha como é importante ter aqui uma doutrina bem definida, ter conhecimento das doutrinas bíblicas, porque conhecendo as doutrinas bíblicas, você vai rejeitar as que não são bíblicas. Glória a Deus! O conhecimento doutrinário, por último, é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Sabe por que Timóteo foi útil na igreja de Éfeso? Porque ele conhecia a Bíblia, irmãos. Ele só foi útil porque ele tinha capacidade de mostrar o que era verdadeiro. Tem gente, eu vi o testemunho de um pastor uma vez. Esse pastor, ele era presidente de missões no Peru. E alguém chegou para ele e disse: Pastor, quero ser missionário. Quero entregar minha vida lá no campo missionário. Aí ele disse assim: me explique a sua teologia. Qual é seu conhecimento a respeito da Bíblia? O que você sabe sobre a salvação, sobre o pecado, sobre Deus, sobre Jesus? Me explique. Não, pastor, eu quero ir lá e entregar minha vida no campo missionário, me gastar. Não, mas eu quero saber qual é o teu conhecimento, o teu pensamento a respeito da Bíblia. O que é que você conhece de Bíblia, rapaz? Pastor, o senhor ainda não entendeu. Eu só quero ir lá e entregar minha vida no campo missionário. Aí o pastor olhou assim bem firme para ele e disse: o campo missionário não precisa da sua vida. Como assim, pastor? Eu estou aqui disposto? Não. O campo missionário precisa do evangelho. E um missionário é uma vida através da qual o evangelho está sendo levado e será pregado. Então, o povo lá precisa do evangelho.
Não precisa de ninguém morrendo lá não, precisam ouvir a palavra. Veja, Timóteo foi útil em Éfeso porque ele era alguém que conhecia a palavra. E pregando a palavra, a sã doutrina, o falso ensino era denunciado. O segundo subponto, o lugar da experiência espiritual. E aqui eu penso que a ideia do pastor, do Silas Queiroz, é fazer uma comparação ou um contraste, não sei, entre a doutrina e a experiência. Nós somos pentecostais, somos o povo da experiência pentecostal, porém, a experiência, ela sempre está submissa à palavra. Nenhuma manifestação ou experiência espiritual, por mais legítima que possa parecer, pode anular ou alterar as Sagradas Escrituras. Esse alerta é indispensável, porque a gente vive em um tempo onde os falsos profetas estão hasteando a bandeira das experiências para pregar falsas doutrinas. Olhe, eu vivi isso e agora eu prego assim. Ah, porque eu senti isso, experimentei isso, vi isso, tive essa visão e estou pregando aqui. Isso é um perigo. Nós estamos vivendo em um momento da história do cristianismo no qual se buscam de maneira desordenada as experiências espirituais em detrimento da doutrina. Ser pentecostal não é isso não, pentecostal é bíblico. É crente que tem experiência, que tem relacionamento com Deus, é crente que anda nas profundezas dos mistérios do Espírito, mas antes de tudo ele é bíblico. Ele é bíblico. As pessoas simplesmente têm invertido a ordem de importância. A experiência, como já disse lá a princípio, ela deve ser subordinada à doutrina e nunca o contrário. Agora, não raro, a gente vê muitos procurando provar a legitimidade de suas experiências, forçando a interpretação de certos textos bíblicos. Isso aqui é um problema. Para que o texto caiba dentro da experiência dele, ele muda o texto. Ele força o texto. A gente tem que tomar cuidado com falsas doutrinas que mudam o texto bíblico. Ou que tem outros inscritos, outros livros de igual peso da Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado aí com uma profetisa que marcou, a volta de Jesus algumas vezes. Tem que tomar cuidado com essa profetisa. Você sabe do que eu estou falando, Essa profetisa que defendia o sábado. A gente tem que tomar cuidado com a tradução Novo Mundo. Pesquisa aí de quem é a tradução Novo Mundo. Você vai ver que essa tradução ela foi alterada pelos seguidores de Russell. Os russelitas aprimoraram, Russell mexeu na tradução e seus seguidores também, para se encaixar dentro de seus sistemas de doutrina, de credos. Tem que tomar cuidado com isso. Tem outro livro aí que alguém recebeu de um anjo. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essas experiências que levam a modificar, adulterar, adicionar, subtrair coisas que estão na Bíblia. Tomemos cuidado. Até mesmo experiências pessoais que nós temos deve ser submetida à Bíblia, irmão. Experiência pessoal não pode ser transformada em doutrina. Por exemplo, Gideão teve a experiência do novelo de lã. Ele pegou o novelo de lã, um pedaço de lã, colocou na terra, a terra foi lá, ao redor da lã ficou seca e a lã molhada. Depois a lã seca e ao redor molhado. Aí eu vou fazer essa mesma experiência de Gideão. Deus, eu preciso de uma confirmação, de algo que eu estou para decidir. Está vendo aqui esse pano, Deus? Eu vou botar ele no muro. Se o pano amanhecer, aleluias, se o pano amanhecer molhado e ao redor seco é porque tu confirmas. Era experiência pessoal. Experiência pessoal não pode virar doutrina, irmãos. Eu estava uma vez visitando certas irmãs e teve uma irmã que disse assim, uma irmã muito simples, uma irmã idosa. Ela disse assim, eu sinto que Deus só recebe minha oração quando eu oro de cabelo desamarrado. Eu desamarro o meu cabelo para orar, porque eu acho que Deus gosta disso. Aí outro chegou para mim e disse assim, eu só leio a Bíblia com camisa. Se eu estiver sem camisa, eu não leio a Bíblia. Porque Deus não gosta disso. Eu não repreendi. Nenhum deles. Nem a irmã, nem o irmão. Não repreendi. Mas eu tenho maturidade suficiente para entender que eu não posso pegar essa experiência pessoal deles e trazer para a igreja. Olha, irmãos, Deus só vai lhe ouvir se você soltar o cabelo quando for orar. Você só pode ler a Bíblia quando tiver de terno e paletó. Experiência pessoal não pode virar doutrina.
Cremos como pentecostais que Deus revela, que Deus fala em sonho, em visão, que Deus concede ao crente experiências sobrenaturais. No entanto, apesar da legitimidade das experiências sobrenaturais, ninguém pode elevá-las ao status de doutrina ou ainda acima das doutrinas bíblicas. Essa é a relação entre doutrina e experiência. O terceiro ponto vai falar sobre outra doutrina. Essa palavra outra aí é heteros, mostrando um desvio, outro, não é o mesmo, uma coisa diferente. A sã doutrina, ela é absoluta, ela não admite que outro evangelho seja pregado. Nada é mais nocivo à saúde espiritual da igreja do que as falsas doutrinas. Isso é terrível, irmão. A falsa doutrina, ela vai corroendo a pessoa aos pouquinhos por dentro, ela vai desviando você aos pouquinhos, ela lhe força a crer numa mentira. Olha como a falsa doutrina é terrível. Olha como a igreja evangélica hoje está infectada disso aqui. A teologia da prosperidade, que prega que Deus quer que seus filhos sejam ricos, saudáveis e felizes. E que para isso basta ter fé e fazer ofertas generosas às igrejas ou aos líderes religiosos. Quem está doente, quem é pobre, é porque é incrédulo ou porque está em pecado. Meu Deus, por isso aqui todos os apóstolos eram incrédulos. Mas aqui está sendo pregado no nosso meio. Muito está sendo escrito sobre isso aqui. Aí tem outra doutrina chamada a doutrina da confissão positiva, que ensina que as palavras têm poder criador e que se pode determinar a realidade por meio de declarações verbais de fé. Declaro que serei rico. Declaro prosperidade sobre a minha vida. Não vai trabalhar, não? Para tu ver. Eu declaro a bênção de Deus dentro do meu lar. Não seja crente, não. Né? A questão não é declarar, não. Vai ensinar a Bíblia aos seus filhos. Vai viver o evangelho perante seu cônjuge. Não é só a palavra, eu falar positivamente vai acontecer, porque eu quero que aconteça e eu falo positivamente para acontecer. Tem muita gente pensando que evangelho é abracadabra, palavra mágica. A teologia da batalha espiritual, que atribui a Satanás e aos demônios a causa de todos os males do mundo e que incentiva os cristãos a se engajarem em uma guerra espiritual contra as forças das trevas, usando orações, jejuns, maldição, exorcismo e objetos ungidos. Existe, de fato, uma batalha espiritual, mas tem gente que faz mapeamento de espírito. Satanás está nessa região ali, Satanás está nessa região ali. Tem gente que faz até investigação espiritual da vida das pessoas. A irmã teve um aborto. É porque lá atrás a tataravó dela fez um pacto com Satanás e Satanás agora está fazendo assim. Meu Deus do céu. É objeto santo dentro de casa. Parece aquele naquelas casas, bota alho ali, né? Bota alho ali, bota uma vassourinha atrás da porta. Tem que tomar cuidado com isso. A teologia da cobertura espiritual, que exige dos fiéis uma submissão total aos líderes religiosos, considerados como ungidos de Deus e infalíveis em suas decisões. Sabe como é que isso aqui se manifesta de forma muito perniciosa no meio da igreja? Irmão, ora por mim, porque eu acho que Deus escuta mais o senhor que é líder do que eu. Irmão, o acesso a Deus foi dado a todo crente por meio do sacrifício de Cristo. Tu pode entrar na presença do grande. Ele não me escuta mais do que te escuta. Deus escuta todo mundo. Mas tem gente que pensa nessa ideia de cobertura espiritual. Porque é o líder que vai orar, Deus tem que escutar ele. E que a oração do líder é mais poderosa que a minha. Irmão, vai orar, irmão. Tem gente que pede oração a todo mundo, mas ele mesmo não ora. Isso é consequência de falsas doutrinas que são disseminadas no meio da igreja. Mas vamos prosseguir, porque a aula está ficando grande, eu estou me empolgando aqui. Tópico de número 2, último tópico, né? Essa lição tem só 2 tópicos. A missão de Timóteo. Primeiro subponto, um delegado apostólico. Timóteo foi alguém enviado pelo apóstolo Paulo. E ele era dotado de qualidades admiráveis, além de ter uma trajetória marcada por serviço e por abnegação. Paulo não estava enviando qualquer um para Éfeso. Paulo estava enviando um cooperador crente. Ele tinha autoridade para ministrar em Éfeso, porque era um delegado apostólico. Vê só,
sobre as qualidades de Timóteo. Timóteo tinha bom testemunho. Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. Timóteo era verdadeiro, ele não tinha uma fé fingida. 2 Timóteo 1 e 5. Timóteo tinha a confiança do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 22. Paulo diz assim, eu não tenho ninguém que nem esse rapaz aqui. Do jeito que eu trabalho, ele trabalha também. O sentimento que eu tenho, ele tem também. Então ele tinha a confiança de Paulo e da igreja. Em quarto lugar, Timóteo tinha um histórico de serviço prestado. Ele cooperou com Paulo na segunda e na terceira viagem missionária. Ele cooperou nas cartas enviadas aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Coríntios. Ele cooperou na carta enviada aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Ele esteve com Paulo nas prisões. Timóteo representou o apóstolo Paulo lá em Corinto, lá em Filipos e lá em Tessalônica, para resolver problema, para ouvir os irmãos, para fazer uma sondagem da igreja. Timóteo não caiu de paraquedas. Ele não estava sendo enviado por amizade. Não era um bajulador ou um aventureiro. Paulo estava enviando para Éfeso um homem de Deus. Agora presta atenção na autoridade de Timóteo. Paulo foi enviado e foi levantado por Deus para ser apóstolo. E agora este homem levantado por Deus estava levantando outro homem de Deus. Estava delegando autoridade a outra pessoa para que ela cumprisse um ministério específico na cidade de Éfeso, que era Timóteo. Timóteo não era só um delegado apostólico, mas ele também era um ministro do evangelho, confirmado por profecias de modo sobrenatural. É o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 1. Deixe-me achar o texto aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. O texto diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Teu ministério foi anunciado por profecia de forma sobrenatural. Então Timóteo tinha autoridade para ser ministro em Éfeso, porque ele estava sendo enviado pelo seu líder e também porque ele tinha um ministério confirmado por Deus. O segundo subponto vai falar sobre os falsos mestres. E eu quero aqui chamar sua atenção para um texto que está em Atos, capítulo de número 20, versículo 17, 29 e 30. Olhe o que esse texto diz. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. Ataque externo. E dentre vocês mesmos, ou seja, dentro dos presbíteros aqui, dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Homens que buscarão ter a primazia, a maior honra dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Para isso eles vão torcer a doutrina, mudar a verdade, para trazer as pessoas para si e não para Cristo. Essa profecia, ela foi dada aos presbíteros de Éfeso 7 anos antes dos eventos aqui da primeira carta de Paulo a Timóteo. Só que ela se cumpriu, segundo o grande Osborne, em 4 estágios. Primeiramente, o que é chamado heresia colossense começava cerca de 3 anos após esse evento, no ano 61, e se disseminara para outras partes da província. Segundo, nas cartas pastorais, que é aqui o que estamos estudando, falsos mestres ganharam um certo controle sobre Éfeso e outras partes da província. Terceiro, nas cartas joaninas, falsos mestres já estavam ainda mais em controle, início da década de 80. Quarto, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, depois do 18 e 19, falsos mestres como os Nicolaitas e Jezabel criaram caos para a igreja. Então a província da Ásia ali, ela foi muito atacada pelos falsos mestres. E antes disso acontecer, Deus já tinha revelado a Paulo. Ele usa aqui expressões metafóricas, né? Ele fala sobre lobos vorazes. É gente que vai penetrar no meio da igreja. Como é que esses lobos vão entrar dentro da igreja? Se vestindo de ovelha. Se passando por irmão. Com aparência de piedade. Porque o falso mestre, ele é assim. Ele é aquela pessoa nota 10, ó. Ele sabe cativar as pessoas. Ele sabe falar aquilo que as pessoas querem ouvir. É por isso que essas megas igrejas neopentecostais, onde se cospe na boca do povo, beija pé de bispa, pé de trízimo, faz tanta coisa aí, cresce.
Sabe por que cresce? Porque o povo quer ouvir o que esses homens têm a pregar. Você vai ser rico, você pode continuar no pecado e você vai chegar no céu. É só contribuir. Se você der 10, você vai receber 100. O povo gosta disso, aí se submete a esses falsos mestres, seguem esses falsos mestres e vivem enganados e enganando mais pessoas. Paulo vai dizer que há problemas até dentro da igreja, de alguém que às vezes está dentro da igreja e se desvia e começa a pregar outro evangelho. E aqui é que é difícil, né? Porque quando o ataque vem de dentro, ele é mais sutil. É mais difícil perceber as sutilezas das doutrinas falsas. Assim como os pseudos profetas anteriormente queriam se passar por legítimos profetas, agora, na igreja de Éfeso, os falsos mestres se faziam líderes dentre o povo. Tentavam se passar por bons líderes. Esses homens eram terríveis. E eu quero aqui citar rapidamente algumas características dos falsos mestres. Características gerais, preste atenção. Um falso mestre, ele relativiza as escrituras. Para um falso mestre, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para este, as escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Um falso mestre, em segundo lugar, fala mais em dinheiro do que em Cristo. Um falso mestre, ele comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. Um falso mestre considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras. Um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. O homem é o centro de todas as coisas. Você é o centro, você é o centro, você é a pessoa, você é isso. É um evangelho coach, né? Puxa mais para um evangelho coach. A força está dentro de você, olhe para dentro de você, porque você é capaz, porque você pode, a decisão é sua. E aquela coisa toda, o foco é só o homem, e nada de Jesus. Jesus é um servo do homem, Deus é um servo do homem. Os falsos mestres são bajuladores de homens. Eles têm voz aveludada e aparência de piedade, por isso são terríveis. O último subponto fala sobre heresias infiltradas. Eu vou finalizar aqui. O falso ensino, promovido pelos falsos mestres que Timóteo deveria enfrentar, causavam na igreja de Éfeso controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus. E promoviam também discussões inúteis. Ou seja, falsa doutrina vai provocar contenda e dúvida no povo. Era isso que estava acontecendo lá em Éfeso. Aí onde tem contenda e dúvida, o povo vai se afastando do evangelho. Quando o povo se afasta do evangelho, o povo começa a incorrer em práticas pecaminosas. É um passo para a imoralidade, é um passo para a idolatria e assim por diante. Aí eu separei aqui 4 características da falsa doutrina. Também são características gerais. A falsa doutrina, em primeiro lugar, confunde a verdade com erro, enquanto a sã doutrina distingue a verdade do erro. A falsa doutrina não consegue distinguir entre o que Deus revelou em sua palavra e o que foi produzido por homens ou demônios. Em segundo lugar, a falsa doutrina compromete a piedade, enquanto a doutrina promove a piedade, a devoção, a vida santa. A falsa doutrina compromete a devoção promovendo o que é novo ou especulativo no lugar do que é verdadeiro. É novo, então traz para cá. É o espírito dos atenienses, procurando sempre uma coisa nova. É novo, vem para cá. É novo, a gente... É o problema que a juventude de hoje enfrenta. Tudo que é novo, tudo que parece bom, o povo está aderindo sem filtrar, sem peneirar, sem avaliar. A falsa doutrina promove o pecado, enquanto a doutrina verdadeira combate o pecado. É porque a falsa doutrina é permissiva, pode tudo. Eu posso ser você sabe, não sei se eu posso nem falar isso aqui, e está na igreja. Eu posso usar droga, eu posso beber e está na igreja. Tá entendendo? Porque assim, Deus é amor, né? Falsa doutrina. Por último, a falsa doutrina permite falsos mestres. A falsa doutrina larga o caminho para esses homens entrarem. Enquanto a sã doutrina protege a igreja
contra os falsos mestres. Meus irmãos, concluindo, Timóteo, o jovem pastor de Éfeso, no cumprimento de sua missão, tinha muitos desafios pela frente. Nesse contexto de luta, de peleja, Timóteo ele deveria permanecer, era o primeiro desafio dele, permanecer mesmo quando as coisas ficassem difíceis. É por isso que Paulo disse o seguinte: permanece, Timóteo, aí, não sai do teu posto. Ficou difícil? Permaneça. É difícil, irmão, permanecer quando as coisas ficam complicadas. Mas Jesus quer que você vá até o fim. Em segundo lugar, Timóteo tinha o desafio de não compactuar com os falsos mestres, mesmo que isso lhe trouxesse oposição. Timóteo, não seja amigo deles. Porque se você for amigo deles, eles serão seus amigos. Mas se você pregar contra os ensinos deles, eles vão lhe odiar. Mas não é melhor ficar caladinho? Não. Advirta-os. Lute pela causa do Evangelho. Por fim, Timóteo ele tinha o desafio de permanecer, de advertir e de não perder o foco nem o objetivo em um contexto de apostasia da fé. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1:6, alguns se desviaram dessas coisas, da boa consciência, da sã doutrina, da verdadeira fé. Mas tu não faça isso, Timóteo. Permanece focado até o fim. São os desafios que muitas vezes você, como professor da escola dominical, enfrenta. Você, como aluno, como jovem, enfrenta lá na faculdade. Permanecer, não compactuar com os falsos ensinos e não perder o foco, o objetivo nesse contexto de apostasia. Que Deus nos sustente em sua graça e em sua presença. Em nome de Jesus, te desejo um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.